Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Duarte Pacheco é um nome histórico do PSD na Assembleia da República. Foi deputado em 10 legislaturas, sendo que vai estar connosco à conversa neste Direto ao Assunto, num dia em que há novidades sobre as autárquicas no Partido Social Democrático. A direção do PSD aprova cerca de 2 dezenas de candidatos às autarquias e já hoje decidiu a direção do PSD retirar a decisão aos acusados do processo Tutti Frutti e ficar com uma palavra final sobre os candidatos em Lisboa. Também, nos últimos minutos, confirmado que o PSD vai dar um apoio à candidatura de Santana Lopes na Figueira da Foz. São temas para abordarmos neste Direto ao Assunto com Duarte Pacheco. Muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Gostaria de perceber a sua opinião sobre esta tomada de posição de Montenegro e da direção do PSD de retirar a decisão aos acusados do processo Tutti Frutti e de ficar a direção nacional com uma palavra final sobre quem vão ser os candidatos a Lisboa nas autárquicas. Muito boa tarde. Eu posso só dizer que concordo com a decisão. E vou ser totalmente transparente. Quando nós estamos a falar de eleições autárquicas, nós temos muitos pequenos poderes. As concelhias escolhem os candidatos, a distrital tem que os aprovar e, normalmente, a Comissão Política Nacional só tem que homologar as candidaturas. Mas todos nós sabemos que no final do dia, quando for esse dia de eleições, a cara que aparece como vencedor ou como derrotado, não é o presidente da Conselhia A, nem o presidente da Distrital B. É o presidente do partido. E sendo assim, é natural que o presidente do partido, os anteriores e os próximos, queiram ter uma palavra a dizer. Se o processo é pacífico, se a candidatura é consensual, se não há nada que se possa apontar, para que estar a interferir naquilo que são as escolhas das bases? Mas, quando há casos gritantes, a Conselhia a Nacional tem, até eu diria, o dever, para proteger a imagem do partido, de fazer a avocação destes casos. Posso também dizer que, como vê, eu estou a tentar ser coerente, porque o Dr. Rui Rio fez a mesma coisa. Mas, na altura, o Presidente do Conselho de Jurisdição e o Conselho de Jurisdição Nacional, como queriam chatear o Presidente do Partido, porque eram de outra linha, vieram dizer que ele não tinha esse poder para fazer. Felizmente, hoje, nós não temos esse tipo de guerrilha. E, portanto, a Nacional fez muito bem, porque quem saía, se deixássemos as bases, pura e simplesmente escolher, e sabemos que os líderes locais, muitas vezes têm grande influência e controle sobre as bases do partido, estas individualidades seriam possivelmente escolhidos para candidatos e o partido seria afetado como um todo. Duarte Pacheco, Luís Montenegro e Hugo Soares, a direção do PSD estaria à espera que estas pessoas envolvidas no processo Tutti Frutti tomassem a decisão per si? Isso era o ideal. Eu acho que nestas coisas, aliás, eu sempre o disse, que sou crítico quando a pessoa é só arguído. Porque, como sabem, basta que seja uma carta anónima a dizer que um de vós foi visto a fazer algo menos correto num parque em Monsanto e automaticamente é aberto um inquérito. E ao ser aberto um inquérito, as pessoas são arguidas. E, portanto, se nós deixássemos que isso fosse o critério, significava que, usando até por adversários políticos, muitas vezes internos, nós íamos liquidando todas as pessoas. Não pode ser. Agora, quando há uma acusação já, e bem sei que ainda não transitou julgado, que ainda não houve condenação, mas já estamos num passo diferente. E havendo essa acusação, quer dizer, devia ser os próprios a dizer, e perante isto, eu acho que estou inocente, vou lutar pela minha inocência, mas eu não saio das funções que estou e não me vou recandidatar até que o processo fique resolvido. Esperando que o processo seja rápido e que não demore outros 8 anos.
Portanto, não tendo uma decisão dos próprios, fez bem a Direção Nacional em tomar esta decisão. Gostava de saber qual é que ia ser o resultado. Era o resultado a propor-se. Quanto a Santana Lopes, a figura histórica no PSD, mas que acabou por se afastar do partido, criou outro partido, depois avançou de forma independente à Figueira da Foz, com Montenegro nas últimas legislativas surgiu novamente perto do partido, mostrou apoio à candidatura de Montenegro, esteve na campanha, na Figueira da Foz, com Montenegro, tem estado próximo também desta liderança, assumiu que poderia estar disposto a voltar ao PSD e agora recebe o apoio do Partido Social Democrata para as eleições autárquicas. Parece-lhe uma boa decisão e um bom regresso a esta ligação entre Santana Lopes e o PSD? Parece-me que é um apoio muito semelhante àquele que o professor Cavaco deu à reeleição do Dr. Mário Soares como Presidente da República. É que, percebendo que ia ter uma derrota se tivesse um candidato próprio, vale mais dizer, nós não apresentamos candidatos e apoiamos quem já está em funções. Eu acho que é muito parecido. Porque eu tenho muitas questões. O Dr. Santana Lopes deu muito ao PSD, mas resolveu criar um partido contra o PSD. Porventura, ele pensava que metade do partido ia atrás dele. E depois constatou que nem sequer conseguiu ser eleito deputado. O que significa que o PSD, afinal, é muito mais do que o Dr. Santana Lopes. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas quando as pessoas saem, porque não conseguem aquilo que querem, e depois regressam e são recebidos de braços abertos como se nada fizesse. Sei que Cristo manda-nos fazer isto. Manda-nos perdoar, mas eu, embora seja católico e praticante, às vezes tenho algumas dificuldades a obedecer a todos os mandamentos. E já agora sobre dar a outra face, Nuno Melo disse hoje que gostaria de ver um candidato da área política dos centristas nas presidenciais, garantiu que o partido ainda não discutiu o tema, mas gostava de ver um candidato mais ou menos consolidado da sua família política. Vai haver aqui um irritante dentro da Aliança Democrática? Pelo contrário. Eu penso que pode haver aqui até alguma cooperação. Eu acredito que esse eventual candidato não chega até ao fim. Um pouco à PCP, muitas vezes. E por isso ganhamos mais tempo de antena. O Dr. Marcos Mendes tem ali alguém que vai fazer, se calhar, até o trabalho mais desagradável, permitindo ao Dr. Marcos Mendes aparecer muito mais pela positiva, sendo o candidato simpático e outro que faz o trabalho menos bonito. E, portanto, pode ser uma estratégia de conseguirmos o objetivo que se pretende, que é a passagem do Dr. Marcos Mendes à segunda volta e depois a vitória. Nós chegamos a este candidato, naturalmente, à mesa de votos e ao boletim de votos. O que está a dizer é que utilizar um candidato do CDS, de certa forma, para retirar também votos a outras candidaturas dessa área, como, por exemplo, do Almirante Gouveia e Melo, e assim colocar Marcos Mendes numa posição mais favorável para uma segunda volta? Eu acho que o candidato do CDS não chega a ir... Sequer à primeira volta. Acho que não chega. Mas... Agora, quando nós vamos por uma campanha, isso acontece muitas vezes nas campanhas autárquicas. Sim. O candidato à presidência da Câmara tem que aparecer pela positiva. Tem que ser alguém simpático, que as pessoas gostem, se revejam, etc. E alguém tem que fazer o trabalho de crítica à gestão, e as pessoas não gostam de quem diz mal. As pessoas não gostam de regras de quem aponta os defeitos. Gostam mais de quem apresenta as ideias e os projetos. Mas, para que as pessoas mudem e reflitam sobre aquilo que foi feito, é bem feito, é preciso alguém que faça esse trabalho. Ora bem, e às vezes é o candidato à Assembleia Municipal que tem que fazer esse trabalho. Aqui pode acontecer. O PCP tinha muito isso. O PCP e outras forças de esquerda apresentavam candidatos que não chegavam ao dia da votação, mas tinham os tempos de antena, os comícios, etc., para bater, por exemplo, o professor Cavaco. Então, imagina uma situação semelhante e depois uma desistência para Marcos Mendes? Em função de Marcos Mendes? Não tenho grandes dúvidas. Mas se o candidato da área centrista for Paulo Portas, vê isso a acontecer? Mas não será Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas nunca seria para desistir. Seria para ir até ao fim, mas isso significava que dificilmente o candidato centro-direita passaria à segunda volta, e eu acho que ninguém quer dar
a presidência à esquerda. Deixe-me fazer agora outra pergunta ainda relacionada com a questão das presidenciais, porque ontem Marcos Mendes deu a sua primeira entrevista enquanto candidato e parece ter a lição muito bem estudada. Esta questão de apontar a Gouveia Melo o facto de ser uma pessoa com pouca experiência ou nenhuma experiência política pura e dura, é um bom método? É verdade. Se vai colher o apoio e essa estratégia e o apoio e a votação, temos que aguardar. Pelo seguinte, a popularidade do Sr. Almirante Gouveia Melo ou a popularidade de outros candidatos que venham de fora da política pura e dura resulta de, hoje, quem está na política tem um cadastro, não tem um currículo. Eu estive na política e, portanto, estou a tentar ser realista. Eu sei o que é que as pessoas pensam. Sinto o que é que as pessoas pensam. E, por isso, assumirmos como políticos nem sempre é algo que possa colher apoio. Mas também temos que ser pedagógicos e explicitar às pessoas o seguinte. Um bom cirurgião, a quem nós podemos confiar as nossas vidas para que ele faça aquilo que precisa e que acha que deve ser feito, não significa que possa ser um bom Presidente da República. Porque pode não ter a experiência política, a experiência daquilo que são os poderes presidenciais, a capacidade de decisão que é necessário ter, a capacidade de diálogo que é necessário ter. Ora bem, aqui acontece o mesmo com quem vem de outras áreas, que nunca esteve na política ativa. E, neste momento em que o mundo está completamente louco, em que nós temos uma polarização política tão grande, mesmo interna, em que temos um Parlamento completamente fragmentado, precisamos de alguém que vá com grande experiência política, grande capacidade de diálogo, grande capacidade de ouvir, falar e decidir. E por isso eu acho que ser político, neste caso, não será cadastro, mas pode ser currículo. Sendo que estamos num dia em que é divulgado o índice da percepção da corrupção, Portugal nunca esteve tão mal num índice que tem 30 anos, está Portugal ao nível do Botsuana e do Ruanda. Isto não pode ter impacto também naquilo que vão ser as eleições autárquicas e presidenciais, principalmente para as candidaturas partidárias, que têm sido os partidos a governar os destinos do país e, sendo PS e PSD, os partidos que são mais vezes chamados a liderar não só os governos, claro, mas também grande parte das autarquias. É horrível. É horrível que esses índices de percepção são horríveis para todos nós, enquanto país e para quem está na atividade política. É horrível, não há outra expressão. Agora, porquê que as pessoas sentem isso? Hoje nós temos um escrutínio muito grande. Hoje, há 20 ou há 30 anos, não quer dizer que não houvesse casos, se calhar, até mais graves. Mas tínhamos um único canal de televisão, não existiam redes sociais, a informação era muito mais controlada. Hoje, não, há N canais de televisão, N canais de rádio, há as redes sociais e, portanto, a informação dilui-se muito mais facilmente, às vezes com inverdades, mas dilui-se. E essa divulgação tão rápida dos casos faz com que as pessoas comecem a refletir que isto parece que é todos os dias. Mesmo quando às vezes são coisas quer dizer, os políticos não são santos e se calhar todas as pessoas fazem. Mas se um cidadão normal fizer algo de pedir a alguém para ter uma consulta médica, isso não é visto com defeito. Mas há notícias a mais sobre corrupção? Há pouca capacidade dos ouvintes, dos leitores, dos eleitores sobre aquilo que são notícias de corrupção e de perceber aquilo que também está escrito ou que é noticiado? Estou a tentar perceber onde é que está a querer chegar. Se eu passar por um quiosque e vejo as manchetes, eu não vou ler o jornal, mas a manchete está lá, entrou-me na cabeça. E, portanto, eu acho que há, de facto, muitas vezes informação que não está correta. Há muita especulação e as pessoas aceitam como boa aquilo que sempre que é transmitido. Claro que os políticos meteram-se a jeito. Os empresários meteram-se a jeito. Não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o que estou a dizer é que, porventura, não haverá mais casos do que havia há 20 anos. Mas hoje, como há um escrutínio muito maior, faz com que as notícias sejam mais e a percepção se agrave drasticamente. O que faz lembrar, quando nós falamos de crimes de violência doméstica,
e que se diz que mas disparou. Disparou porque as pessoas começaram a fazer queixa. Se calhar há 10 anos as pessoas não apresentavam queixa. Não quer dizer que houvesse menos. Essa justificação que está a apontar não serve também para justificar aquilo que tem sido utilizado como a percepção de segurança e como um problema recente de Portugal? Eu não tenho grande dúvida. Aliás, os dados que vieram recentemente a público, 23, evidenciam que o número de crimes não se agravou, pelo contrário, houve uma diminuição. Mas a percepção existe de facto. A percepção existe de facto porque fala-se imenso. Quer dizer, há canais de televisão em que abre-se e o marido matou a mulher, o filho esfaqueou a avó, quer dizer, aquilo é de minuto a minuto, e são aqueles que têm maiores audiências. E parece, de facto, que o país está todo nesse estado. Felizmente não está. Muito bem, Duarte Pacheco, muito obrigado por ter estado connosco neste Direto ao Assunto, aqui na Rádio Observador. Muito obrigado.